Buenos días. Estamos acá en la página 41 y vamos a ver un contenido muy sencillo, muito simples, ok? El uso de I, E, O e U, tá, pessoal? Essas conjunções aí, né? Já expliquei a diferença, né, para vocês em algumas aulas, mas é sempre bom reforçar esse conteúdo, esse conceito, tá? Até mesmo porque ele tem algumas particularidades. Então, tenho lá. Las conjunciones establecen relación entre palabras, relações entre palavras, grupos de palabra ou frases. La conjunción que se usa en español, para adicionar informações é Y ou IE, tá? O Y, né, o Y, no português equivale à conjunção E, tá? Ok? Então, para adicionar, né? Então, uma conjunção aditiva no espanhol, IE ou Y, ok? Exemplo: Ana e Diego piensan estudar engenharia genética. Então, a adição, né? Ana e Diego. Não é somente a Ana, é a Ana e Diego, ok? Então, o uso é bem simples, né? Mas, temos lá. Em espanhol, a conjunção disyuntiva que denota alternância é o, tá? Então, conjunção de alternância, né, que gera alternância, é o, mas no português é ou, ok? Então, o sozinho no espanhol significa ou, tá? Tanto aqui quanto aqui, pessoal, nós temos algumas especificações, tá? Então, só para complementar. Não sei se me acuesta agora ou se estudo um pouco mais para exame. Não sei se eu durmo agora ou estudo um pouco mais para a prova, né? Ou alternância, tá? Que pensas ser de maior? Pois médica ou bióloga. Médica ou bióloga, tá? Então, adicionar informações Y ou IE e alternância, a ideia de isso ou aquilo, ou, ok? Agora vamos aí às particularidades aí dessas duas conjunções, tá? Então, a conjunção I ou IE ou Y cambia por E quando aparece antes de palavras que empiezam por I ou IE. Já tinha falado para vocês isso em uma outra aula, certo? Então, temos o exemplo aqui, ó. A Maria le gusta conhecer museus e iglesias. Começa com I. Então, coloco o E na frente, tá? Por quê? Por causa do som, tá? É uma questão fonética. Senão, eu não tenho a ideia de adicionar informação. Fica tudo uma coisa só. Então, para que na questão fonética eu tenha essa ideia de informar, né? De coadicionar outra informação, eu coloco a letra E, tá? Outro exemplo aqui, ó. É importante que em la reunião estén presentes padres e hijos, tá? Então, padres e hijos. Então, HI, coloco o E na frente. A mesma coisa, tá? Questão de fonética. Vou colocar o Y, não vai ter ideia de adição aqui nessa frase, tá? Ainda com relação aqui, pessoal, o Y, eu tenho algumas outras especificações, tá? Nesse quadrinho aqui, ó. Se utiliza Y ou IE quando a palavra seguinte empieza por los ditongos ya, IE e O. Professora, então peraí. Na frente de I e HI eu posso usar o E. Mas quando for, por exemplo, yellow, eu não uso E, eu uso Y? Sim, tá? Então é uma exceção à regra. Então, IA, IE e O, ditongo porque o H não conta, né? Então são duas vogais, ó. IA, IE e IO, ok? Me gusta la gaseosa com limão e hielo. Ó, hielo. Aí eu posso pôr o Y. Porque o tônico aqui, né, é o hielo, tá? E não o I. Em frases interrogativas e exclamativas também se usa Y. Então na frase de pergunta e resposta eu posso usar o Y mesmo na frente do I também, tá? Por isso que é
yo, né? Quando às vezes tem pergunta, mesmo na frente do Y, eu uso o próprio Y, tá? Por exemplo, aqui, ó. Isabel, não é ligado a um? Isabel não chegou ainda? Então, na frente, né, de OHI, em perguntas e exclamações, eu continuo usando o Y. Na frente de HIA, HIE e HIO, eu uso o Y também. Exceto, né, frases normais, sem ser interrogativas, normal, eu uso o Y na frente de I ou HI, ok? Ó, tá? Agora, com relação ao O, tá, pessoal? Ou, no caso do espanhol, certo? Tá lá. La conjunción O cambia por U quando aparece antes de palavras que empiezam por O ou HO, tá? Ah, professora, tem exceção aqui? Não, aqui segue normal, tá? Eu não tenho aquela mesma exceção aqui do Y. Troco o O pelo U na frente de palavras que começam por O ou HO. HO, ok? É possível que Carolina tenha 7 UO. 8. Ah, 8 começa com O. Então, não posso pôr o O. Porque senão aí não vai dar ideia de alternância. Então, eu preciso colocar o U para dar essa ideia de alternância, né? 7 u 8 anos. Necessito um caderno ou hojas de ofício. Preciso de um caderno ou folhas de ofício, né? Aquela folha com a linha, tá? Hojas começa com HO, ó, HO. Então, aí na frente eu coloco o U para dar a ideia de alternância, tá bom, pessoal? É muito tranquilo, né, da gente entender. Lembrando que IE ou Y, né, representa a conjunção E, dá a ideia de adicionar informação, mas na frente de OHI eu tenho que obedecer, né, por causa da ideia do som. E o O na frente de O ou HO, eu troco por U e obedeço por causa da ideia de alternância do som, ok? Lembrando das especificações aqui com o IE. Auxiliar vocês aqui até a letra C do exercício 10, ó. Emplea as conjunciones según el caso. Carolina trabaja por la mañana y en el laboratorio estudia. Ah, tá normal, né? Tá com E. Então, qual é a conjunção aqui? Y normal, porque na frente, né? Antes do caso da conjunção, não vai mudar o som nenhum, então eu ponho o Y, ok? Letra B. No me acuerdo se Dolly, el primer animal clonado, era vaca. Começa com O. O. Então, se é O, U, oberra. Desculpa o desfoque aí, pessoal. O celular não tá muito legal. Então, oberra, no caso, começa com O, coloco U, ok? C. Carlos e Irma van a participar de um congresso sobre ritmos musicais nos Estados Unidos. Então, Carlos, Irma começa com I. Se começa com I, não é interrogativa nem nada, eu coloco E, ok? Ó, letra E. Carlos e Irma, não é interrogativa, tá? Então, nem exclamativa, obedeço lá, né, a regra básica de I, HI, eu coloco antes a letra E para dar a ideia de acréscimo de informação, no caso é mais uma pessoa, tá bom? E aí vocês vão ficar com os exercícios restante 10, 11, 12 e 13, ok? Só colocar mesmo a conjunção. Graças, muchachada, e adeus.